Uma característica universal do ser humano, seja no tempo ou no espaço, de pessoas de todos os lugares, de todos os séculos, é o desejo de ser feliz, de encontrar a felicidade. As culturas e as pessoas têm-no buscado de formas distintas, mas qual a pessoa que não deseja ser feliz? Por isso a questão não é tanto se as pessoas desejam ser felizes, esse é um dado adquirido, mas como é que as pessoas procuram ser felizes? Algumas pessoas procuram felicidade no prazer, seja na busca de prazer em experiências, em coisas, em relacionamentos. Outras procuram felicidade num sentido de propósito, como por exemplo numa carreira profissional, em ajudar outras pessoas. Alguns procuram ainda a felicidade no bem-estar físico e mental. Por um lado, o amor ao corpo tornou-se um dos maiores deuses modernos, tantas vezes revestido de uma camada espiritualizada na prudência da alimentação saudável, do exercício físico, mas cuja realidade se manifesta numa cultura cada vez mais sensualizada. Por outro lado, uma cultura terapêutica, onde o foco é alguém sentir-se bem, alguém estar bem consigo mesmo. Mas notem como, no meio de tantas diferenças, o que todas estas formas de busca da felicidade têm em comum é que elas estão dependentes de circunstâncias. Sejam estas o prazer, a experiência, o relacionamento, o bem-estar, todas elas têm por base algo que é incerto. Por isso mesmo estas formas de busca pela felicidade são mais focadas do estado do que no ser. Entendem isto? O que eu quero dizer com isto é que alguém pode dizer estar feliz, mas ninguém, com base nesta busca de felicidade, pode dizer que é feliz. Porque tudo está dependente da circunstância. A felicidade passou a ser um momento, um estado, um sentimento até. Quantos, mas quantos se diziam felizes e perderam a sua felicidade num momento? O que fazer quando a nossa carreira profissional termina ou por alguma razão não alcançamos o que sonhávamos? O que fazer quando os nossos amigos ou familiares nos traem ou partem? O que fazer quando a busca pelo prazer já não satisfaz? Ou o que fazer quando uma doença grave toma conta do nosso corpo? E quando, por mais terapia que alguém faça, se encontra num ciclo vicioso, sem fim à vista, altos e baixos, êxtase e depressão? E claro está, quando mais tarde ou mais cedo temos de nos confrontar com a nossa própria morte. Meus queridos amigos, neste mundo a felicidade é passageira. É como a areia nas nossas mãos. Se existe a possibilidade de ser feliz, não apenas de experimentar uma felicidade momentânea, se existe verdadeiramente a possibilidade de ser feliz, então a verdadeira felicidade só pode ser encontrada em algo permanente, imutável e certo. Um dos 66 livros que compõem a Bíblia é da autoria de um profeta chamado Abacuque. Neste livro, nós aprendemos acerca da verdadeira felicidade. O profeta aprendeu que a verdadeira felicidade não pode ser encontrada em nós próprios ou nas nossas circunstâncias, mas apenas em Deus. O único que pode garantir que a nossa felicidade não é apenas um estado de alma, mas uma realidade eterna, a ponto de podermos verdadeiramente dizer que somos felizes. E por isso convido-os a abrirem as vossas Bíblias no livro do profeta Abacuque, que se encontra na página 884 das Bíblias à vossa frente. Livro do profeta Abacuque, capítulo 3. E vamos ler o capítulo completo, dos versículos 1 a 19. Estamos a chegar ao fim do nosso estudo do profeta Abacuque. Abacuque, capítulo 3, versículos 1 a 19. Diz-nos assim a palavra de Deus. Oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Deus veio de Temã e o santo do monte de Parã. A sua glória cobriu os céus e a terra encheu-se do seu louvor. E o seu resplendor era como a luz, raios brilhantes saíam da sua mão
e ali estava ao esconderijo da sua força. Adiante dele ia a peste e raios de fogo sobre os seus pés. Parou e mediu a terra, olhou e separou as nações. E os montes perpétuos foram esmiuçados, os outeiros eternos se encurvaram, o andar eterno é seu. Vi as tendas de Cusã em aflição, as cortinas da terra de Midian tremiam. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? Contra os ribeiros foi a tua ira, ou contra o mar foi o teu furor, para que andasses montado sobre os teus cavalos de salvação. Descoberto se fez o teu arco, os juramentos feitos às tribos foram uma palavra segura. Tu fendeste a terra com rios, os montes te viram e tremeram, a inundação das águas passou, deu o abismo a sua voz, levantou as suas mãos ao alto. O sol e a lua pararam nas suas moradas, andaram à luz das tuas flechas, ao resplendor do relâmpago da tua lança. Com indignação marchaste pela terra, com ira trilhaste as nações. Tu saíste para a salvação do teu povo, para a salvação do teu ungido. Tu feriste a cabeça da casa do ímpio, descobrindo os fundamentos até ao pescoço. Tu abriste com os seus próprios cajados a cabeça dos seus guerreiros. Eles me acometeram tempestuosos para me espalharem. Alegravam-se como se estivessem para devorar o pobre em segredo. Tu, com os teus cavalos, marchaste pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouvindo eu, o meu ventre se comoveu. À sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos e estremeci dentro de mim. Descanseu no dia da angústia, quando ele vier contra o povo que nos destruirá. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é a minha força, e fará os meus pés como os das cervas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Para o cantor-mor, sobre os meus instrumentos de música. Os primeiros 2 capítulos de Abacuque são compostos, se lembram, por um diálogo entre o profeta e Deus. O livro começa com uma queixa. Abacuque queixa-se a Deus por causa da injustiça que ele vê no meio do povo, ao qual Deus parece teimar em não ver e não julgar, pelo menos aquilo que Abacuque consegue avaliar. Na sua resposta, Deus confronta Abacuque com o facto de que é ele que precisa de ver, porque a sua visão é muito limitada. E Deus mostra a Abacuque o que planeia fazer a curto prazo. O profeta, quando ouve Deus, como que engola em seco, porque aquilo que Deus lhe revela não é o que ele esperava. Então Abacuque queixa-se novamente, porque a realidade do que Deus está prestes a fazer é pior, pelo menos aos olhos de Abacuque, do que a sua realidade atual. E na sua segunda resposta, Deus mostra um pouco mais a Abacuque e revela ao profeta os seus planos finais. No final da história, Deus vai julgar toda a injustiça e o mundo irá ver Deus em toda a sua glória. O livro termina no capítulo 3, no texto que nós acabamos de ler. Vejam o versículo 1, mais uma vez, onde lemos oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto. O livro de Abacuque termina com uma oração do profeta em resposta às palavras de Deus e aos seus planos. Esta oração está descrita, mais uma vez, vejam o versículo 1, sob a forma de canto. Eu penso que as vossas traduções lê-se sigionoth. Esta palavra é uma transliteração da língua hebraica cujo significado é incerto, mas que é possível que signifique a forma desta oração, ou seja, uma forma de canto. Esta tradução é confirmada pelo versículo 19. Vejam no final do versículo 19, quando diz: para o cantor-mor sobre os meus instrumentos de música. O cantor-mor era uma espécie de diretor de música, era um dos sacerdotes que ocupava esta função. E este tipo de linguagem, se os irmãos estão habituados a ler os Salmos, é muito comum nós vermos como uma superscrição, ou seja, no início do Salmo, como que um título, um dado informativo. Espero que os irmãos saibam que o livro dos Salmos, na sua maioria, foi composto para ser usado na liturgia, como que o seu inário para
liderar e para servir de base ao louvor do povo de Deus. Mas aqui em Abacuque, no capítulo 3, aparece não no início, mas como uma subscrição, o que significa que é bem possível que tenha sido uma edição posterior, ou seja, a oração do profeta foi mais tarde incorporada na liturgia do povo de Deus, tal como um salmo. Esta oração de Abacuque passou a ser de tal forma representativa da fé em Deus, que passou a ser incluída na liturgia para todo o povo. A oração de Abacuque não é apenas uma experiência pessoal e intransmissível. Abacuque representa todos aqueles que aprenderam a colocar a sua fé em Deus e que em Deus encontram um descanso real, uma alegria verdadeira. Esta oração que nós lemos dos versículos, vejam versículos 2 até ao 19, pode ser dividida em duas partes, que são os pontos da nossa pregação hoje. Vejam, nos versículos 2 e depois nos versículos 16 a 19, nós temos a resposta de Abacuque a Deus. E bem no meio, nos versículos 3 a 15, nós lemos acerca de quem Deus é e das suas ações, que são a base do descanso e da alegria do profeta. Notem como esta estrutura forma como que uma sanduíche. No centro está o fundamento e no início e no fim a resposta. E por isso os pontos da pregação de hoje são: ponto número 1, o conhecimento de Deus, versículos 3 a 15. E depois, ponto número 2, o descanso, a alegria e a exultação do cristão, versículos 2 e 16 a 19. Ponto 1, o conhecimento de Deus. Ponto 2, o descanso, a alegria e a exultação do cristão. Comecemos então pelo ponto número 1. Notem como o centro da oração de Abacuque está nos versículos 3 a 15. O centro que é também o fundamento da resposta que o profeta dá a Deus. Notem como na base da mundividência, da fé e esperança do profeta, está o quê? Está o conhecimento de Deus. Quem Deus é, o que Ele fez e o que Ele vai fazer. Abacuque sabe que existe um Deus que criou todas as coisas com um propósito. Abacuque crê num Deus pessoal, que vê, ouve e se relaciona com os seres humanos que Ele criou. Abacuque não orou a uma força, mas a um Deus pessoal. É o Deus Jeová, o Deus que fez uma aliança com o seu povo. É necessário que conheçamos Deus para nos conhecermos a nós próprios, para entendermos o mundo onde vivemos, para sabermos qual o propósito da nossa existência. Isto significa que é de crucial importância que nós acreditemos em Deus e acreditemos no que as Escrituras nos ensinam acerca dele. Não é, queridos irmãos, indiferente o que pensamos acerca de Deus, porque o que nós acreditamos acerca de Deus afeta toda a nossa vida. Na verdade, lembrem-se que essa é a transformação na vida de Abacuque. Enquanto seguimos este livro, neste livro nós vemos uma transformação na vida deste homem. Uma transformação da dúvida à confiança, da vista à fé, do lamento à alegria. No início do livro, lembrem-se, Abacuque já conhece a Deus, mas o seu conhecimento de Deus ainda é parcial e por isso ele tem expectativas equivocadas acerca de Deus. A transformação da vida de Abacuque vem pela nova e por uma renovada compreensão que ele recebe do próprio Deus. Mas tal como Abacuque, este não é um conhecimento que nós possamos chegar apenas pela nossa razão. Não é um conhecimento que nós possamos chegar apenas pela observação da realidade à nossa volta. Esse foi o erro inicial de Abacuque. Esse é o erro fatal que muitos ainda continuam a cometer, que é considerar que o verdadeiro conhecimento vem do exercício exclusivo da nossa razão, pela observação da realidade à nossa volta. O erro fatal é presumir que um ser limitado como nós possa alcançar a verdade, quando nós temos apenas acesso a informação limitada, com uma capacidade intelectual limitada e apenas conseguimos observar o que está acessível a nós através dos nossos sentidos. Notem como este não é apenas um erro, é uma grande presunção. Entendem o orgulho que muitas vezes o ser humano incorre, que é considerar que nós, limitados como somos, ao tempo, ao espaço, nas nossas compreensões intelectuais e até naquilo que nós conseguimos observar e ver, e achar que com essa ínfima informação e ínfima capacidade que temos, nós seríamos capazes de chegar a toda a verdade.
Mas notem que, se reconhecermos que não podemos ter acesso à verdade por nós próprios, então o conhecimento verdadeiro e completo tem de vir como? Tem de vir por revelação. No caso de Abacuque, por revelação direta, Deus revelou a Abacuque quem era e o que ia fazer. No nosso caso, através das Escrituras. Aquilo que Deus revelou ao longo dos séculos aos seus profetas, como Abacuque, e por último a revelação de Deus de forma perfeita na pessoa do Senhor Jesus, está registado nestes 66 livros que compõem as Escrituras. É por isso que as Escrituras são tão centrais na vida do cristão e da Igreja, a ponto de que toda a vida da Igreja deve fundamentar-se neste livro para tudo o que nós acreditamos e fazemos. Nós costumamos utilizar esta frase: a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Não é por acaso que os cristãos leem a Bíblia todos os dias. Não é por acaso que os cristãos procuram juntos compreender o que diz. Não é por acaso que os cristãos se juntam para aplicarem como igreja o que a Bíblia ensina. É o que nós procuramos fazer nesta igreja. No domingo nós reunimos para a escola dominical às 9h30 para aprendermos mais acerca da Bíblia. Depois às 10h30 reunimos-nos para adorarmos a Deus, onde tudo aquilo que fazemos procuramos fazer de acordo com o que a Bíblia ensina. Na quarta-feira reunimos-nos mais uma vez à noite, a meio da semana, para juntos estudarmos a Bíblia. Nas nossas casas as Bíblias estão nas mãos de todos. Nós lemos e estudamos a Bíblia no nosso culto diário familiar, nas leituras e orações pessoais diárias, nas conversas que nós estabelecemos com os nossos irmãos. É nas Escrituras que nós baseamos tudo aquilo que acreditamos acerca de Deus e de nós próprios, mas também a forma como nós sabemos aquilo que Deus deseja da nossa vida. É esse conhecimento de Deus que ocupa a maior parte da oração de Abacuque, que nós lemos a partir do versículo 3. Quando nós lemos, vejam o versículo 3, ele começa a falar sobre Deus. Deus veio de Temã e o santo do monte de Parã. Temã e Parã situavam-se no sul, são provavelmente uma referência ao deserto, ao monte Sinai, onde Deus tinha, séculos antes, feito uma aliança com o seu povo através de Moisés. No versículo 7 lemos ainda acerca de Cusã e de Midian, que se referem também possivelmente às tribos nómadas daquela região, de onde ele está a ver Deus a vir para julgar as nações. Os versículos 3 e 4 falam sobre a glória de Deus, sobre o seu resplendor, são descrições da transcendência de Deus, da sua manifestação para julgamento das nações e da sua injustiça. Os versículos 5 e 6, as manifestações da glória de Deus e do seu julgamento. O que lemos nos versículos 3 a 15 é a extensão e o poder de Deus sobre as nações e sobre a sua criação. Abacuque lembra quem Deus é. Abacuque lembra também daquilo que Deus fez no passado. Deus tinha salvo o seu povo do Egito, no deserto tinha feito uma aliança com eles, foi Deus que protegeu o seu povo ao longo dos séculos, aquele que no passado, vejam o versículo 13, tinha agido para salvar o seu povo e o seu ungido. Foi o mesmo Deus, versículo 9, que cumpriu todas as promessas que tinha feito ao seu povo. É interessante ver como a descrição que Abacuque faz de Deus nestes versículos é composta por aspectos que Abacuque já sabia anteriormente. Lembrem-se que Abacuque não tinha a Bíblia completa que nós temos hoje, mas Abacuque tinha aquilo que é conhecido ainda hoje como a Torá. Nós chamamos o Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia, os livros escritos por Moisés. Abacuque conhecia a história do seu povo. Abacuque conhecia o êxodo, o estabelecimento do povo na terra prometida, a forma como Deus tinha estado com eles de forma fiel e os tinha protegido ao longo da história. E nesta oração, então, Abacuque olha para a história na certeza do futuro. Abacuque consegue agora ver Deus a agir no futuro, tal como fez no passado. O profeta agora compreende. Tão certo como o passado é o futuro nas mãos de Deus. Porque Deus é eterno, Ele é soberano e Ele é imutável. Deus não é como nós, que mudamos de opinião. Que hoje temos um plano e amanhã temos outro, que prometemos, mas falhamos em cumprir as nossas promessas, que desejamos, mas muitas vezes não temos o poder de cumprir o que desejamos. Deus é o mesmo. Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Deus age sempre de acordo com a sua natureza e age sempre a favor do seu povo. Mesmo que aos olhos de Abacuque possa parecer que Deus está ausente. Mesmo que ele não sinta Deus,
ou que parece que Ele não ouve as suas orações. E Deus é soberano, o que significa que Ele não apenas deseja o bem, mas Ele tem o poder para cumprir o que deseja. Meus queridos irmãos, as perguntas e dúvidas de Abacuque são universais. Quantas vezes em momentos de dificuldade nós não perguntamos porquê? Quantas são as dúvidas na nossa cabeça? Quantas são as incertezas para as quais nós não temos resposta? É importante por isso notarmos que a forma como Deus responde às questões de Abacuque não são necessariamente de acordo com aquilo que Abacuque desejava. O que o profeta aprende é que o que ele mais precisa não é obter as respostas às suas perguntas. Aquilo que Abacuque mais precisa é de conhecer quem Deus é e confiar nele. Já prestaram atenção à oração de Abacuque? O que é que leva Abacuque a confiar em Deus? Notem, as respostas de Deus resolvem o seu problema imediato ou as suas circunstâncias? Deus promete a Abacuque que ele não vai sofrer ou que vai ficar tudo bem no imediato? Não. Na verdade, Deus revela a Abacuque que as suas circunstâncias vão piorar. O que sustenta Abacuque no seu momento de aflição é quem Deus é e o que Deus promete fazer. O que Abacuque mais precisa não é compreender. O que Abacuque mais precisa é confiar. Meus queridos irmãos, existe uma razão pela qual esta oração passou a fazer parte da liturgia do povo de Deus. Existe uma razão pela qual faz parte das Escrituras e estamos a lê-la hoje. Uma oração cantada por todo o povo em louvor a Deus. Porque também hoje nós precisamos de fazer esta oração. Também hoje o que nós mais precisamos não é que Deus responda às nossas dúvidas, mas que sejamos lembrados de quem Deus é e das suas promessas. Também hoje nós podemos olhar para o passado, na certeza do futuro. E, queridos irmãos, se Abacuque tinha razões para confiar, nós hoje temos razões muito maiores para confiar em Deus. Nós hoje vivemos na certeza do que Deus fez na pessoa do Senhor Jesus. No tempo de Abacuque o povo esperava pelo Messias, mas hoje nós já vivemos na certeza do Messias que Deus enviou. Nós hoje já vivemos na certeza de que o Filho de Deus se fez homem. Nós hoje vivemos a certeza que os nossos pecados foram perdoados e que nós fomos reconciliados com Deus, porque Jesus morreu naquela cruz para perdão dos nossos pecados. Nós hoje já vivemos a certeza de que Jesus ressuscitou, de que Ele ascendeu aos céus, que nós esperamos pelo seu regresso. Tão certa como a primeira vinda é a segunda vinda do Senhor Jesus. O Senhor Jesus deixou-nos uma ordenança que nós cumprimos regularmente. Nós chamamos essa ordenança a ceia do Senhor. Todos os meses, no primeiro domingo do mês, no nosso culto dominical, tomamos juntos um pedaço de pão e um pouco de vinho. O pão e o vinho representam o corpo que Jesus ofereceu. O vinho representa o sangue que Ele verteu naquela cruz para perdão dos nossos pecados. Lembram-se o que nós lemos nessa altura? Todos os meses? Nós ouvimos estas palavras. Todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. A ceia do Senhor é um memorial da sua morte. É um memorial do seu sacrifício para perdão dos nossos pecados. E fazemo-lo como Jesus disse, em memória de mim. Mas nós olhamos para o passado na certeza do futuro. Nós anunciamos a morte do Senhor na certeza da sua ressurreição e na certeza da sua segunda vinda. E por isso, queridos irmãos, nós devemos encorajar-nos uns aos outros com esta verdade. Nós devemos ser sensíveis ao sofrimento uns dos outros. Mas, queridos irmãos, qual é a única coisa que pode realmente sustentar-nos em momentos de dificuldade e de dor? É a esperança no Senhor Jesus. É a esperança na vida eterna. E por isso, ponto número 2, o descanso, alegria e exultação do cristão. É com base em quem Deus é, no que Ele fez e no que promete fazer, que Abacuque responde em fé. Vejam o versículo 2. Ouvi, Senhor, a Tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a Tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia.
Como toda a oração verdadeira, a oração de Abacuque é uma resposta à revelação de Deus. Ele ouviu a palavra de Deus e ele agora responde de acordo com a palavra de Deus. Esta palavra que Abacuque diz que ouviu são as respostas que Deus lhe deu e que temos registadas nos 2 primeiros capítulos. Deus promete a Abacuque que a sua justiça vai ser estabelecida no seu devido tempo, mas que as circunstâncias de Abacuque vão ficar piores. E o profeta ouve a palavra de Deus e responde de forma apropriada. Como é que ele responde? Responde em temor. Vejam o versículo 2. Como lemos no livro de Provérbios, o temor é o princípio do conhecimento e da sabedoria. Não é por acaso que nas Escrituras a reação mais comum da manifestação da presença de Deus, a maioria das vezes mediada por um anjo, é de quê? É de temor. O Deus da Bíblia não é um ser que pode ser domesticado pelo ser humano. O Deus da Bíblia é um Deus glorioso, é um Deus majestoso. O Deus verdadeiro não foi criado pelo homem, nem pode ser controlado por nós. O Deus verdadeiro criou todas as coisas. O Deus verdadeiro é alguém a ser temido. Mas a palavra que Abacuque ouve é uma palavra de julgamento sobre toda a injustiça. A promessa de Deus é terrível, porque o julgamento de Deus em toda a sua glória é uma imagem assombrosa. Abacuque apenas viu um vislumbre do que Deus vai fazer, mas é suficiente para que ele tema e trema. Mas notem como ao mesmo tempo que ele teme, Abacuque ora. Vejam o versículo 2 mais uma vez. O que é que Abacuque pede? Ele teme de forma apropriada, porque o que ele vê é assombroso aos seus olhos. Mas ao mesmo tempo ele pede estas 3 coisas para que Deus avive a sua obra, a notifique, ou seja, a torne manifesta e se lembre da sua misericórdia. O profeta ora para que Deus cumpra o seu plano. É um plano terrível e assombroso, mas é um plano justo e bom. É um plano que resultará na salvação do seu povo, na implementação de uma justiça plena. O profeta reconhece os bons planos de Deus e pede a Deus para cumprir esses seus planos, ao mesmo tempo que ele implora pela misericórdia de Deus. É com este tom de temor que Abacuque continua no versículo 16. Vamos ler os versículos 16 a 19. Quando ele ora e diz: ouvindo eu, o meu ventre se comoveu. À sua voz tremeram os meus lábios. Entrou podridão nos meus ossos. Estremeci dentro de mim. Descanse eu no dia da angústia, quando vier contra o povo que nos destruirá. Porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é a minha força, e fará os meus pés como os das cervas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Numa série de imagens, Abacuque expressa o seu temor na forma como o seu corpo reage em tremor. As suas entranhas comovem-se, a sua voz treme, os seus ossos apodrecem e ele treme que nem varas verdes. A fé cristã é como a fé de Abacuque. É uma fé que se exerce e amadurece no meio do temor e do sofrimento. Com base em quem Deus é e nas suas promessas. Notem o que Abacuque encontra em Deus. Versículo 16, ele encontra descanso no meio da angústia. Versículos 17 e 18, ele encontra alegria no meio da escassez. Versículo 18, ele encontra exultação, mesmo no meio do temor. Notem que o que Abacuque encontra em Deus só pode ser entendido quando é qualificado este descanso, esta alegria, esta exultação. Porque ele não encontra descanso, nem alegria, nem exultação porque Deus alterou as suas circunstâncias. É exatamente no meio do temor, é exatamente no meio da angústia e da escassez que Abacuque encontra o descanso, a alegria e a exultação em Deus. Notem, se a sua alegria e descanso estivessem baseadas em Deus alterar as suas circunstâncias, então a base da alegria de Abacuque seriam as suas circunstâncias. Deus teria apenas o meio para lhe dar o que ele queria ou necessitava. Entendem? O que Abacuque aprende é que a verdadeira alegria e descanso encontram-se em Deus e não no que Ele pode dar. É verdade ou não que nós temos que aprender
com o que aprendeu também Abacuque. É verdade ou não que nós muitas vezes temos a tendência de ver Deus como um meio para aquilo que nós desejamos? Quantas vezes nós utilizamos as nossas orações para pedir a Deus o que nós queremos? Certo? Mas o maior dom que nós podemos receber é o próprio Deus. A oração de Abacuque é tanto um desejo como uma declaração de fé. Se ele ora é que, obviamente, porque ele reconhece a sua dependência de Deus. E ele diz-lo de forma clara. Vejam o versículo 19. Jeová, o Senhor, é a minha força. Meus queridos irmãos, nós não controlamos as nossas circunstâncias. Nós não sabemos o que Deus tem reservado para a nossa vida. Tu não sabes o que te reserva o dia de amanhã. Tu não sabes se serão dias de doença ou de saúde, de riqueza ou de pobreza, de sucesso ou de fracasso. Tu não sabes o dia em que Deus te irá chamar. Tu não sabes o dia em que a tua vida terminará. E enquanto igreja, nós também não sabemos o que nos reserva. Deus tem abençoado de forma evidente o nosso ministério nos últimos anos, mas nós devemos estar bem cientes da nossa fraqueza e da fraqueza do nosso país. Hoje, por exemplo, nós vivemos dias de liberdade, mas nós não sabemos o que será o mundo daqui a 20 ou 30 anos. É certo, nós devemos usar o nosso tempo, os nossos recursos, as nossas oportunidades da melhor forma possível. Nós devemos procurar ser fiéis ao que Deus coloca à nossa disposição. Mas a nossa confiança não está nem pode estar nas nossas circunstâncias ou no nosso sucesso, porque essas coisas são passageiras e podem desaparecer a qualquer momento. Notem como na sua oração nós não temos apenas um homem conformado. Entendem? A resposta de Abacuque a Deus não é no sentido, bem, não há nada que eu possa fazer e por isso ele simplesmente conforma-se, resignado à sua realidade. Não, 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 não. A oração de Abacuque revela um homem cheio de fé. Um homem que descansa em Deus. Um homem que encontrou a verdadeira felicidade. A verdadeira felicidade só pode ser encontrada em algo que seja permanente, imutável, certo e eterno. A verdadeira felicidade só pode ser encontrada no único Deus verdadeiro, no nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para perdão dos nossos pecados, que ressuscitou para nos dar uma nova vida, que ascendeu aos céus e que voltará para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino será eterno. Notem como Abacuque concorda com aquilo que o salmista diz no Salmo 37. Quando lemos: deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Notem o que o salmista não diz. Ele não diz para irmos a Deus para Ele fazer o que nós pedimos. Ele diz: deleita-te no Senhor e Ele concederá os desejos do teu coração. Ou seja, quando o nosso deleite, a nossa satisfação, a nossa alegria estão em Deus, então a nossa alegria é certa. O desejo do nosso coração está garantido, porque nós colocamos a nossa alegria em algo inabalável e não em algo temporário ou passageiro. Por isso, meu querido irmão, minha querida irmã, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Vamos orar. Pai do céu, nós queremos agradecer-te pela tua graça e pela tua bondade, pela forma como mesmo no meio do nosso pecado, tu encontraste uma forma de pagar o preço do nosso pecado e ao mesmo tempo salvar-nos. Uma forma de continuares a ser justo, mas ao mesmo tempo justificador. Obrigado pelo teu Filho Jesus. Ajuda-nos a olhar para Ele, na certeza de quem Tu és, na certeza de que fazes todas as coisas bem e que fazes todas as coisas para o bem daqueles que Te amam. Pai, ajuda-nos a confiar em Ti. Ajuda-nos a colocar a nossa alegria em Ti. Queremos pedir-te perdão porque ainda somos muito tentados a buscar a nossa alegria em coisas deste mundo. Nas bênçãos que Tu nos dás, nós muitas vezes colocamos toda a nossa confiança. As bênçãos que são Tuas, nós fazemos delas o nosso fim.
Ó Pai, perdoa-nos. Renova em nós a nossa fé. Ensina-nos que a nossa verdadeira alegria e felicidade estão em Ti. Nós pedimos estas coisas no nome do Senhor Jesus. Amém.